Olá pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou técnico em informática. Estamos aqui em mais uma aula de Excel, onde eu vou estar mostrando para vocês a função C. Para a gente trabalhar com C, que é uma função de comparação, a gente tem essa planilha aqui de previsão de gastos. Nessa planilha aqui a gente tem os meses de janeiro a dezembro, e cada mês aí temos um valor previsto e temos o valor que realmente foi gasto. Então a gente vai fazer através da função C a comparação entre os valores gastos e os valores previstos, tá? Então como funciona a função C? Vamos lá, ó. A sintaxe dela seria assim, ó, igual a C, que é a nossa função, abre parênteses, né? Teste lógico. Aí o teste lógico a gente separa ele do valor verdadeiro através do que? Do ponto e vírgula. Então todas as funções C funcionam assim. Aí depois que você fez esse teste lógico, você tem que colocar o valor C verdadeiro. Ponto e vírgula, para você colocar o valor C falso. Fecha parênteses. E aí você tem aí, ó, a sintaxe da função C. Então o que seria a função C? Ela é uma função de comparação. Para a gente fazer a comparação, a gente vai fazer o teste lógico dessa comparação. O que seria isso? Seria você, por exemplo, fazer a comparação entre o valor gasto e o valor previsto. Você também poderia fazer o valor gasto em relação a um valor fixo, por exemplo, 2.000. Então, se esse valor gasto for maior ou menor que 2.000, eu vou fazer isso. Caso ele for verdadeiro, eu faço isso. Caso ele for falso, eu faço aquilo. No caso aqui, a comparação vai ser entre o previsto e o gasto. Então, a gente vai fazer qual a comparação? Se esse valor for maior, gasto for maior que o previsto, a gente faz uma coisa. Se isso for falso, ele vai fazer outra coisa. Então, só que assim, ó, no valor verdadeiro, tanto no valor verdadeiro quanto no valor falso, você pode estar utilizando uma sentença. Se esse valor for verdadeiro, você pode estar lá somando o previsto com o gasto, você dividindo um valor pelo outro, ou você também pode estar utilizando um texto para informar o valor verdadeiro e outro texto para informar o valor falso. Só que, porém, para você fazer o texto, ele tem que estar entre aspas dupla, tá ok? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa função C. Então vamos lá, ó. Igual a C, abre parênteses. Qual é o nosso teste lógico aqui, ó? Nesse caso é o seguinte, ó. Se o valor gasto for menor ou igual ao valor previsto, então ele será dentro do orçamento. Então vamos lá, o teste lógico. Se o valor gasto, qual que é o valor gasto? Essa coluna aqui, a coluna C. Então então esse aqui, ó, C4. Então vamos por lá, ó, C4. Se o valor C4, esse é o nosso teste lógico, tá? Se o valor gasto for menor é o que? Aqueles operadores que a gente utilizou na aula passada, comentamos na aula passada. Então é menor ou igual. Menor ou igual.
ao valor previsto, qual que é o valor previsto? O valor dessa célula B4. Então vamos lá, ó. B4. Então esse aqui é o nosso teste lógico, ó. Se C4 for menor ou igual a B4, então seria ponto e vírgula, para separar que a gente terminou com o teste lógico. Então a gente vai para o valor verdadeiro. No valor verdadeiro eu poderia estar aí colocando o valor gasto menos o previsto, então ele iria fazer essa conta. Mas no caso aqui a gente tem que colocar um texto. Qual seria o texto? Dentro do orçamento. E esse texto tem que estar assim, ó. No caso aqui, ó, dentro de aspa dupla. Então vamos digitar isso aí, ó. Dentro do orçamento. Entre aspas dupla, tá? Então vamos separar agora o valor verdadeiro do falso. Então, dois pontos, o falso. O falso que seria? Se esse teste lógico aqui der falso, tá? Se o valor gasto for maior que o valor previsto, por que maior? Só maior, porque aqui no teste lógico é se ele for menor ou igual. Se ele for menor ou igual, está dentro do orçamento. Caso contrário é o quê? Ele é maior do que B4. Então ele vai estar acima do previsto. Acima do previsto, entre aspas, dupla, fecha parênteses e temos o resultado. E qual que é o resultado? Acima do previsto. Esse primeiro valor aqui de janeiro, ó, ele era para estar entre 2.130. Ele ultrapassou esse valor. Ele foi para 2.800. Então ele está acima do previsto. Vou estar aqui utilizando a nossa de preenchimento. E temos aqui o resultado. Mês de fevereiro, ó, ele ficou dentro do orçamento por R$50, ó. O mês de março também, o mês de abril já ficou acima do previsto. Pouca coisa, ó, mas ficou. Vamos fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, 3.150, que foi o valor gasto. Então vamos pôr como previsão, ó, 3.150. O que vai acontecer? Conforme a gente colocou aí o teste lógico, ele tem que ser menor ou igual. Nesse caso ele está igual. Se estiver igual, ele vai ser dentro do orçamento. Vamos dar um Enter. Ele está dentro do orçamento. Vamos colocar aí, ó, 3.151. Vou dar um Enter. Ele está dentro do orçamento. Vamos lá então. 3.149. Que vai acontecer? Está acima do previsto. R$1 acima. Tá ok? Então é isso aí, ó. A gente viu aqui o teste lógico da função C. A gente fez aqui a simulação aqui do valor previsto, tá ok? Então, para você estar praticando aí, ó, nós temos um exercício aqui, ó, que seria o boletim escolar. Nesse boletim escolar aqui, ó, você vai ter que calcular aqui primeiramente a média dessas 4 matérias aqui, ó, desse boletim escolar. E aqui nós temos os alunos. Você calcula a média das 4 matérias
E depois de você calcular as 4 matérias, você vai fazer a média final, a média das médias das 4 matérias. Se essa média aqui, ó, você em cima dessa média, você vai fazer o resultado. O que seria o resultado? Esse aqui, ó, a nossa dica. Se a média do aluno for igual ou maior que 7, então ele será aprovado. Senão ele será reprovado. Então a média ele tem que ser igual ou maior que 7. Menor que 7 é reprovado. Tá ok? Então assim que você fizer esses cálculos e o resultado, você pode estar aqui pegando a correção. Essa planilha está em nosso site, você pode estar baixando gratuitamente, como qualquer outra planilha que eu estou fazendo as aulas aqui, você pode estar baixando, tá? Então aqui você tem o resultado e aqui, ó, tá vendo que o aprovado e o reprovado, um tá na cor verde e o reprovado na cor vermelho. Isso aqui é formatação condicional, que é uma outra aula que a gente já fez, tá ok? Se você não fez, quer fazer, só buscar lá no nosso site. Agora é o seguinte, a gente tem também, além da função C, a função C com C. O que seria isso? Seria utilizar duas vezes o C. Então vamos rever aqui um C só. Aqui no caso aqui é do abastecer. A gente tem essa outra planilha aqui, a planilha de controle de estoque. E nós temos aqui uma quantidade vendida, uma quantidade de estoque, e nós temos o estoque final. Esse estoque anual aqui, que eu coloquei como estoque anual, ele pode ou não precisar de abastecimento. Então vamos aqui, ó, o abastecer. Se a quantidade anual for menor que 500, abastecer será sim, se não, não. Então vamos fazer esse abastecer em cima da quantidade 500. Se ele for menor que 500, vai abastecer, certo? Então aqui, ó, nesse outro caso, a gente usou uma comparação entre um valor e o outro. Nesse caso do estoque, a comparação vai ser em cima de um valor fixo, 500. Então vamos colocar aqui, ó. Como a gente já viu a função C, vamos aqui, ó, igual a C, abre parênteses. O teste lógico, ó, valor anual, se ele for menor que 500. Menor que 500. Esse 500 aqui é um valor fixo. Ponto e vírgula. Se ele for menor que 500, vai abastecer? Vai, sim. Valor falso. Dois ponto e vírgula. Valor falso? Não. A palavra não entre aspas dupla. Fecha parênteses. Vamos dar o Enter. Vai abastecer? Nesse primeiro caso, sim. Vamos fazer a alça de preenchimento aqui. Temos lá, ó, 230, 284 e 80, sim. 690 é maior que 500. 505 é maior que 500. 340 é menor, vai abastecer. 677, não vai abastecer. Vamos pegar aqui, ó, 284. Eu disse se ele for menor que 500. Então vamos pôr aqui, ó, 500. Vai abastecer? Não. Por que 500 não vai abastecer? Se ele for menor que 500. Não, mas 500 não é menor que 500, é igual. Então se a fórmula aqui tivesse, se D4 for menor ou igual a 500, vai ser sim, vai abastecer.
Mas no caso do 500 aqui é não. Por quê? Porque 500 é igual a 500 e não menor que 500. Vou dar um Ctrl Z, né? Deu um Ctrl Z e vamos lá no detalhe. O detalhe é o seguinte: se a quantidade anual for menor que 300, ele será urgente. Se a quantidade anual for maior que 500, então será ok, estaria ok. Se não, ele teria um ponto de atenção esse meu estoque. Então vamos ver como que a gente vai fazer isso, ó. Primeira coisa, vamos fazer a primeira função, o C. O que vai acontecer aqui, ó? C, abre parênteses, teste lógico. Teste lógico é o seguinte, ó. Se a quantidade anual, então quantidade anual é o D4, for menor que 500, que está dizendo só menor, tá? Então, ó, menor que 300. E não está dizendo que é menor ou igual, está dizendo só menor que 300, ponto e vírgula. Então aqui qual que é o valor verdadeiro? É urgente. Urgente. Entre aspas dupla. Agora a gente vai para o valor falso. Ponto e vírgula. Nesse caso aqui é o seguinte: o valor falso ele vai ser o segundo C. Então, se ele for verdadeiro, essa primeira teste lógico for verdadeiro, ele vai fazer o quê? Escrever a palavra urgente. Se ele for falso, a gente vai utilizar uma segunda função C. Então, vamos fazer um outro teste lógico. Se o valor, a quantidade anual, então C, a quantidade anual, que é o D4, for maior que 500. Maior que 500. Não é maior ou igual, mas somente maior que 500. Ponto e vírgula. Esse é o nosso teste lógico. Então, ponto e vírgula, valor verdadeiro. Se for maior que 500, vai estar ok. Ok, entre aspas, né? Dupla. Ponto e vírgula, o valor falso. O valor falso seria o quê? Atenção. Eu vou fechar os parênteses. Tá vendo que esse parênteses aqui, ó, ficou verde? Por quê? Porque ele está relacionado a nossa segunda função C. E aí a gente vai fechar outra vez. Aí, ó, é o preto, tá vendo? Que é o primeiro aqui, ó. Tá ok? Então vamos lá. Praticamente é o seguinte. Essa primeira função C, você faz o teste lógico. Se ele for verdadeiro, você pega aqui, ó, urgente. Aí o que acontece? A gente vai matar o valor falso. Para quê? Para a gente colocar mais dois valores. Um outro teste lógico, e aí eu tenho outros dois valores. E aí nós ficamos o quê? Com três valores. Urgente, ok e atenção. Então você poderia estar fazendo assim, o segundo teste lógico, daria o valor verdadeiro, e no lugar do falso estaria fazendo um terceiro C. E aí você teria mais duas opções. Duas opções, 3, 4. E assim por diante. Porém, você não pode estar utilizando mais do que 6 vezes esse recurso, que aí o Excel acaba às vezes perdendo a sua comparação, a sua lógica.
Mas nesse caso aqui nós temos três opções. Eu vou dar um Enter, ó. Nós temos aqui, ó, urgente. Por quê? Porque o 230 ele está abaixo, ó. Se ele for menor que 300 será urgente. Então, tá certíssimo isso aqui, ó. Eu vou preencher aqui a alça de preenchimento. E nós temos aqui, ó, três urgentes. Os três primeiros aqui, ó, estão abaixo de 300. Os dois que estão não aqui, ó, por quê? Porque estão acima de 500. Esse outro terceiro também. Então ele estaria o quê? Ok. Agora veja bem aqui, o atenção, ó. O atenção está como 340. Ele está acima de 300. Porém, ele precisa abastecer. No entanto, como ele está acima de 300, ele não é um caso urgente. Ele é um caso de atenção. Tá ok? Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 500. Vou dar um Enter. Só para a gente ter uma noção aqui, ó. 500. Eu preciso abastecer? Não. Por quê? Porque ele não é menor que 500. Ele está no caso de atenção. Por quê? Porque ele não é maior que 500. Maior que 500 estaria ok. Ele é igual a 500. Se eu tivesse aqui, ó, 501, ele estaria ok. Mas 500 não. Por quê? Porque ele teria que estar acima de 500 para estar ok aqui. Então ele precisa de atenção. É apenas um detalhe, tá? Então é isso aí, pessoal. Essa é a aula de C, da função C, é um pouquinho complicada. E nessa aula a gente viu C com C. Para você que está nos acompanhando, quer aprender um pouquinho mais da função C, nós temos na próxima aula a função C com e a função C com OU. Essa aqui foi a C e a C com C, que a gente usou dois C aqui, ó. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso queira aprender mais, te encontro na próxima aula. Por enquanto, muito obrigado.